primeira coisa que você precisa saber sobre o estado de Maracaju é que ele era um estado revolucionário que existiu durante a Revolução Constitucionalista de 1932 e durou de 10 de julho de 1932 até 2 de outubro do mesmo ano. E teve como território uma área que corresponde a praticamente o nosso território atual de Mato Grosso do Sul. O primeiro e único governador do estado de Maracaju foi o então prefeito de Campo Grande, Vespasiano Martins, que deixou a prefeitura da cidade e assumiu o governo do estado revolucionário. Interessante é que Campo Grande passou a ser a capital desse estado revolucionário, que tinha como sede também o Palácio Maracaju, que ficava onde hoje é a loja maçônica Oriente Maracaju, fundada em 1921, aqui mesmo na capital. É curioso perceber que a criação do Estado Revolucionário em 32 atendia a um anseio da antiga elite do sul de Mato Grosso, que era a divisão, entre o norte e o sul, desde o final da Guerra do Paraguai e a instalação da Companhia Mate Laranjeira. Então, com a capital em Campo Grande, com uma articulação das elites locais, ele se torna, então, o embrião, a gênese desse processo todo que se consolida somente em 1977, quando efetivamente nós temos a criação de Mato Grosso do Sul. E aí você deve estar se perguntando, se ele foi criado em 32 e atendia aos anseios da elite, por que ele não teve continuidade? Justamente porque a criação do Estado Revolucionário estava associado à Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo, quando os paulistas se associaram aos gaúchos, e reivindicavam do presidente da República, o senhor Getúlio Vargas, o retorno da constitucionalidade no Brasil, porque ele governava de forma talvez um pouco distante dos anseios das elites e que necessitavam de uma lei maior para que ele não cometesse nenhum tipo de abuso. Isso aí a história nos conta depois. Mas o Estado Revolucionário, então, ele se associou nesse momento aos anseios paulistas. Isso se justifica também por conta da construção da estrada de ferro noroeste do Brasil, que ligava o interior de São Paulo até a cidade de Corumbá, na fronteira oeste do Brasil e na fronteira oeste de Mato Grosso, que ligava a Bolívia através da cidade de Corumbá e o Paraguai através do ramal construído para chegar até Ponta Porã, as elites do sul de Mato Grosso até as elites paulistas. Então essa aproximação se deu por conta da estrada de ferro noroeste do Brasil e, contrariamente ao modelo anterior de transportes, que saía de Cuiabá, ia até Corumbá, Buenos Aires e depois chegava aos grandes portos da região sudeste, de Santos, do Rio de Janeiro, essa distância que levava cerca de um mês para ser completada por via fluvial e marítima, ela poderia ser feita em pouco mais de 24 horas. Então, vejam que é uma aproximação entre esses dois polos, interior de São Paulo e sul de Mato Grosso. Então, essa tensão revolucionária, esse contexto de reorganização política do Brasil no começo da década de 30, faz com que o general Bertoldo Klinger, um gaúcho que comandava a circunscrição do Mato Grosso, se associe a São Paulo e ele se compromete a levar um apoio de 5.000 combatentes para São Paulo, para a Revolução Constitucionalista. Porém, essa ação não se concretiza porque antes disso ele é impedido de finalizar o seu ato por conta de uma mudança política e ele sai de cena nesse contexto todo. Porém, mesmo com a perda do vínculo militar nesse período, acontece que a elite do sul de Mato Grosso ainda assim se sente fortalecida para criar o Estado Revolucionário. E percebam que eu digo Estado Revolucionário porque ele não recebia o nome de Estado de Maracaju. O nome de Estado de Maracaju ele vem depois, em associação com a toponímia geográfica, que é a Serra de Maracaju, onde estava localizada a sede do governo e o próprio Palácio de Maracaju. O Estado Revolucionário, então, ele vai coexistir durante esse período de Revolução Constitucionalista. Acontece que o fim do então novo Estado ele está associado também à derrota paulista durante esse conflito e as forças federais que vão também atuar no estado de Mato Grosso, nessa região sul, região do então Estado Revolucionário, tanto no leste, no oeste, no norte e no sul. E mesmo após o fim
do Estado Revolucionário, que acontece lá no comecinho de outubro, ainda há um foco de resistência no interior do estado, especialmente nas regiões de fronteira, especialmente no sul do Mato Grosso, onde ainda levam algumas semanas para que se restabeleça a ordem e que seja dissolvida qualquer chance de existir novamente um foco revolucionário capaz de criar e manter um Estado neste período. Perceba então que essa distância temporal que existe entre o fim do Estado Revolucionário, chamado de Estado de Maracaju, até a efetivação da criação do Estado de Mato Grosso do Sul, que vai de 32 até 77, esses 45 anos de hiato, essa vontade de separar, de criar um novo Estado, ela continua existindo, né? Sendo que ela já era um anseio anterior, né, à criação do Estado Revolucionário e que vai cada vez mais tomando fôlego e se concretizando até que efetivamente no governo do Ernesto Geisel seja criado esse novo Estado. Porque veja bem, essa questão da divisão ou a criação do Estado de Mato Grosso do Sul, esse processo divisionista, ele já existe desde o final do século XIX. Tá? Um grupo de gaúchos remanescentes ali da Revolução Farroupilha, eles vêm aqui para a região sul do estado, nessa região de uma maneira assim muito rápida e contextualizada. Essa região ela está dominada por um grupo que é do norte, tá? Que vai ser os Murtinho, e daí você vai formar a Mate Laranjeira. Mate Laranjeira ela ocupava assim, uma área absurda de terras, tá? Explorava a erva mate, explorava a mão de obra tanto do lado de lá do Paraguai como do lado de cá. E essa empresa ela chegou a ser um estado dentro do estado, porque ela tinha um PIB dela era maior do que o PIB do estado. Era basicamente cultivo de mate e de laranja? Só mate, só mate. Ela chama Mate Laranjeira por conta que o Tomás Laranjeira que era o fundador, tá? Tomás Laranjeira. E inclusive com G, não era com J. Então essa empresa ela assim, tomou proporções muito grandes. Ali começa o primeiro movimento divisionista, lógico, por uma questão de terras, uma questão agrária, porque ela dominava um território muito grande, e durante todo o tempo houve esse anseio dessa população sulista, justamente pela falta de assistência do norte. Aí você coloca uma ferrovia que vai criar uma nova coluna vertebral para esse sul. E ela vai dar uma consciência maior para eles, para esse morador aqui do sul, de que ele está ligado a um país, que é São Paulo, Rio. A ferrovia ela faz essa ligação, certo? Ao passo, por exemplo, que o norte, se quisesse ir para o Rio de Janeiro, se bem que já na década de 30... já tinha avião, aqui sempre foi muito usado o avião ele foi o meio. Mas antes, para você sair de Cuiabá, você tinha que vir até Corumbá, pegar um vapor e ir até Buenos Aires, pegar um vapor ali pela Bacia do Prata, pegar outro vapor e ir para o Rio de Janeiro. Era um mês e meio de viagem. Quer dizer, então, ela estava muito assim cercada, muito fechada lá em cima, não tinha esse acesso. Então, esse anseio de separação sempre houve. Esse momento que está acontecendo, essa revolução em São Paulo, esse movimento pela legalidade, que queria essa Constituição, embora a gente tenha até que repensar isso, tá? Por essa questão, porque São Paulo também tem uma questão fundiária muito séria. Aqueles plantadores de café, você tem a crise de 29. Então, tem um contexto muito grande para você analisar de uma maneira muito rápida, assim. Mas é possível você fazer uma análise dentro de cada segmento. Então, em 32, o que acontece? O Klinger, ele incentiva o Vespasiano Martins a criar um estado. Mas em nenhum momento foi dito estado de Maracaju. Isso vem a posteriori.
Isso vem depois. Se você pegar, por exemplo, nós temos lá no Instituto os jornais, os diários oficiais, em nenhum deles menciona-se Maracaju. Isso é uma lenda. Isso vai acontecer depois, de uma maneira vinda do governo central para cá, quando começa uma proposta de se fazer alguns desmembramentos territoriais. Isso com Vargas? Com o Vargas ainda, quando ele vai fazer a promulgação da Constituição de 34. Tá? Então, aí que vem a possibilidade desse nome. Estado de Maracaju, por ser a nossa serra muito significativa, certo? Então, daí vai sair esse nome. Mas ele não vai entrar assim de maneira significativa, porque as pessoas gostam. Nós gostamos do nome Mato Grosso do Sul. Existe o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Enfim, em nenhum momento. Isso veio depois como proposta, mas não acontece e não parte do Sul mato-grossense. E que fica assim um registro bem interessante. Nós não consideramos a divisão do Estado. Nós consideramos a criação de Mato Grosso do Sul. Eu não sei se é esse sentimento de eu não quero um pedaço do que é teu, eu quero aquilo que é meu por direito. Então cria-se o Estado, não divide-se. Ele tomou conhecimento desse plano, dessa estrutura política forte do Sul com os acontecimentos de 32, e aí ele acena com essa possibilidade? Você acha que é isso? Não, eu acho que não. Eu acho que, inclusive, ele pune o sul do Mato Grosso. Ele vai punir com a criação do território federal de Ponta Porã, certo? Ele vai acabar inviabilizando a própria Mate Laranjeira, não agradava essa força tão grande aqui dentro, tá? Ele acaba inviabilizando e dentro de um outro processo ela acaba se transferindo para a Argentina, tá? E aí ele cria aquela colônia agrícola de Dourados, ele vai fazer a criação da colônia agrícola, ele vai trazer um grupo muito significativo de nordestinos para cá, paranaense, que vão ocupar hoje aquela região ali de Dourados, na colônia de Dourados. Ele vai ter algumas intervenções aqui que não eram bem vistas, eu diria a princípio. E, por outro lado, ele tem o braço direito dele, o Filinto Miller, ele é do norte. Nós vamos ter algumas ligações importantes do PSD aqui, na nossa região, você entende? Mas é um jogo de xadrez bem acirrado. Fica esse estranhamento. A UDN ela é muito forte aqui, em oposição à Arena lá em cima. É como se houvesse essa disputa, embora, é lógico, tivessem arenistas aqui, udenistas lá, o PSD aqui, PTB, mas assim, sempre você percebe que há um conflito. E o Vargas, ele faz aqui a mesma política que não é diferente do Brasil, ele bate a sopra. Ele sempre fez esse jogo político e foi, eu acho, penso que um dos maiores políticos que o Brasil teve, talvez não em termos de tantos, assim, de fazer tanta coisa, que foi um ditador, aquela coisa toda, mas ele, sem dúvida, ele tinha essa capacidade de negociar fantástica. Você pegar a trajetória dele, ela é impressionante. Pronto, o que mais, Tiaguinho? Cortou?